Todos. Declaro aberta a sessão e, de início, submeto à aprovação dos demais membros a ata da sessão anterior. Se ninguém tiver nada contra, já declaro aprovada. Hoje, o desembargador França pediu para eu presidir a sessão, ele tem outro compromisso, não pôde comparecer, de forma que vamos iniciar essa sessão. Tem o número 1 é um recurso administrativo que foi adiado da sessão anterior e o desembargador Fernando está vinculado a esse julgamento e ele está tendo alguma dificuldade de acesso à sessão, mas nós temos aqui uma sustentação oral que tem preferência. Vamos iniciar, então, pelo processo que tem sustentação oral. O processo número 2, página 2, recurso administrativo final 97468, recorrente Maria Bahia Peixoto Valadão, advogados doutor Leandro Toledo Salles de Siqueira e Silva. Está presente, doutor Leandro? Está, né? Sim, excelência, presente. E recorrido, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, interessado, Corregedoria Geral da Justiça, juiz de direito do foro da comarca de Goiânia, relator, desembargador Leandro Crispim. Vossa Excelência vai julgar, desembargador Leandro? Sim. Eu indago ao doutor Leandro, você tem procuração nos autos. Doutor Leandro, tá? Sim, excelência. Tem procuração, inclusive ela foi juntada. Deixa eu passar aqui o número do andamento para Vossa Excelência. Andamento 83. Né? É o último subestabelecimento no meu nome, para ficar mais fácil, não ter que procurar a procuração lá atrás. Pois não. Passa ao relatório, senhor presidente, demais colegas, boa tarde a todos, uma boa tarde de trabalho. Trata-se de recurso administrativo interposto pela defesa da senhora Maria Bahia Peixoto Valadão, titular do registro de imóvel da 2ª circunscrição da comarca desta capital, em ataque à deliberação do senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto França. O ataque é a decisão que declarou extinta a delegação dela perante o cartório de registro de imóveis da 2ª circunscrição desta capital, com base no artigo 39, inciso 3º da Lei 8.935 de 94 e no artigo 3º da Portaria Conjunta 76/2019, por invalidez constatada em 18/11/2021. Referida decisão se deu em razão de procedimento de correição extraordinária presencial realizada pela Corregedoria de Justiça na respectiva serventia para a verificação dos documentos administrativos e fiscais, escrituração dos livros, instalação do serviço extrajudicial e as adequações realizadas em virtude da pandemia. O ato correicional acarretou na elaboração do relatório de inspeção número 127/2021, momento em que foram encontradas algumas irregularidades, em especial a dificuldade da titular, senhora Maria Bahia Peixoto Valadão, em responder os questionamentos da Corregedoria, necessitando o auxílio de terceiros para a compreensão das perguntas. Devido ao seu estado físico e mental, a sua condição para exercer suas atribuições à frente da serventia, determinada a adoção de medidas para a apuração da sua capacidade civil, instaurado o procedimento administrativo da diretoria do foro desta capital para apurar a real capacidade civil da senhora Maria Bahia Peixoto Valadão, com base no artigo 31 do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial.
foi elaborado pela Junta Médica Oficial do Tribunal de Justiça, laudo médico indicando que a senhora Maria Bahia Peixoto Valadão apresentava no momento da perícia, dia 23/11/2021, comprometimento cognitivo grave, não possuindo condições para o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços do cartório, tampouco para exercer as demais atividades laborais, concluindo-se, ao final, pela ausência permanente de aptidão dela em exercer qualquer ato inerente à sua função, ante o seu real quadro clínico e de saúde ostentado. Sugerido pelo diretor do foro a submissão do caso à deliberação final a respeito da perda da delegação por invalidez. A assessoria correcional e o assessor de orientação e correção em informações sugeriram a declaração da vacância da serventia pelo presidente, cumprindo a diretoria do foro comunicar a data da invalidez para a publicação do ato de vacância. A Corregedoria Geral de Justiça determinou algumas diligências e encaminhou o processo ao presidente, que declarou extinta a delegação, com base no artigo 33, inciso 3º da Lei 8.935/94 e artigo 3º da Portaria Conjunta 76/2019, em razão da invalidez constatada em 18/11/2021. Realizadas as intimações pertinentes, inconformada a referida oficiala de registro em recurso administrativo. Em razões sustenta violação às garantias constitucionais da ampla defesa devido ao processo administrativo e que a falta de abertura de prazo após o laudo da junta médica gera cerceamento em sua defesa. Argumenta que há nulidade porque a perda da delegação atrai competência originária do Conselho da Magistratura. Assim, a decisão não deveria ser do presidente, mas do Conselho da Magistratura. Além disso, há nulidade em relação ao pedido de suspensão de avaliação da recorrente baseada em laudos de médicos que a acompanhem, sendo que o laudo foi realizado quando ela estava sob efeito de medicamentos. Em caso de não ser acolhida as nulidades suscitadas, requereu ainda que a declaração de vacância não produza efeito antes do trânsito em julgado administrativo, bem como que a serventia não seja colocada em disponibilidade. Exercitado o juízo de retratação, encaminhado os autos ao Conselho da Magistratura. Relatório, senhor presidente. Pois não. Doutor Leandro, Vossa Excelência está com a palavra para a sustentação oral. Leandro Toledo. Obrigado, Excelência. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos, desejar um bom dia a Vossas Excelências, aos funcionários que estão aqui conosco nesse dia de hoje. E a respeito da matéria que eu gostaria de trazer aqui da tribuna, eu acredito que o mais relevante a ser destacado hoje diz respeito a essa questão que envolve o laudo pericial, a ausência de possibilidade de se questionar os peritos, para que eles fizessem esclarecimentos adicionais, em decorrência da ausência de publicação, e, num terceiro momento, a própria documentação que foi juntada nos autos, principalmente no evento 65, que são laudos médicos produzidos pela equipe médica que acompanha a senhora Maria Bahia, informando o porquê, a motivação dela estar... Perdão, Excelência? Enfim, dela estar na condição de saúde que ela se encontrava no momento do laudo original, deixando claro que era uma situação que poderia perfeitamente ser passageira, porém nós não conseguimos verificar isso, nós não conseguimos submeter esse questionamento a respeito da possibilidade da situação de saúde ser passageira ao perito. Por quê? Porque não houve publicação para que nós pudéssemos nos manifestar sobre o laudo médico, eventualmente requerer algum esclarecimento pericial complementar.
Enfim, feita essa breve explanação, excelências, nós destacamos, né, que a própria Constituição, né, prevê expressamente no texto legal a necessidade de se haver, né, contraditório e ampla defesa, né, também no processo administrativo, como esse caso que nós temos aqui em mãos, né? Então, a ausência de publicação para que nós nos manifestássemos sobre o laudo pericial gerou um flagrante e profundo prejuízo. Além disso, excelências, nós destacamos também que o próprio Código de Processo Civil, né, com aplicação subsidiária ao nosso caso, quando ele julga sobre a forma, né, de se produzir as provas, e ele fala sobre o laudo pericial no artigo 477, o que ele nos diz? Que após a apresentação do laudo pericial, o juiz condutor abrirá prazo, né, para que a parte se manifeste sobre o laudo. O Código de Processo Civil é muito claro nesse sentido, excelências, tanto que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ela é firme e reiterada, no sentido de que a ausência de manifestação, né, a ausência de intimação para manifestação sobre o laudo gera nulidade, excelências. Outro ponto, excelências, ainda nessa mesma seara que deve ser destacado, diz respeito ao prejuízo que a ausência dessa publicação gerou, né? Nós sabemos da máxima jurídica que diz, né, que não há nulidade sem prejuízo, né, em francês, pas de nullité sans grief. Então, qual é o prejuízo que efetivamente ocorreu nesse caso concreto, nesse caso específico? Como eu já disse anteriormente, excelências, após a publicação, né, após a juntada do laudo pericial no processo, né, posteriormente foi juntado, né, o laudo médico no evento 65 dos médicos que acompanham a senhora Maria Bahia, deixando claro, né, que a senhora Maria Bahia, no momento da perícia, estava exposta sob efeito de medicamentos antidepressivos extremamente pesados, de medicamentos de efeito incisivo, com capacidade de gerar um efeito, né, sobre o resultado da perícia. E por que que isso aconteceu? Por que que isso foi algo provisório? Porque a dona Maria Bahia, como é de conhecimento, né, de muitos de vossas excelências, estava sob efeito da perda, né, do seu marido, né, o ex-governador, senhor Ari Valadão. Então, ela estava fazendo uso desses medicamentos, ela necessitava desses medicamentos, né? E o parecer dos médicos que acompanham a senhora Maria Bahia foi claro, no sentido de que a situação de saúde dela, no momento da perícia, estava alterada pelo uso dos medicamentos, né? E que essa situação poderia ser reversível. Aí a grande questão que eu coloco para vossas excelências, poderia ser reversível? Ou não poderia ser reversível? É inviável que nós, né, advogados, desembargadores, com nosso conhecimento jurídico, falemos de forma taxativa sobre a reversibilidade da condição de saúde dela. Seria fundamental que os peritos que elaboraram o laudo pudessem ter conhecimento desse questionamento, né, dessa informação, para que eles se manifestassem posteriormente de forma complementar, né? E não foi oportunizado isso, defesa, excelência. Portanto, é uma nulidade flagrante, né? Gerou-se uma situação que nos coloca hoje diante de uma dúvida, né? A situação dela é reversível ou não é reversível, né, excelências? Então, o laudo pericial, da forma como ele se encontra hoje, sem a possibilidade que a defesa da senhora Maria Bahia tenha se manifestado, coloca ela diante de uma situação de cerceamento de defesa, né, de cerceamento contraditório, que não deve ser aceita, que não deve ser acolhida pelo judiciário, excelências, pois é uma situação muito grave, né, uma situação muito complicada, que vai gerar a perda da titularidade da serventia. Então, é necessário, excelências, que antes de se aplicar essa pena, né, a pena máxima, né, de fato se tenha certeza absoluta de que a senhora Maria Bahia não tem condições de saúde, né, de realmente se reestabelecer posteriormente. Do contrário, ela vai estar sendo punida por quê? Por estar doente e não por uma invalidez. E essa punição por estar doente é algo odioso, né? É algo que tanto o direito do trabalho veda,
né, quanto devido processo legal, que não deve ser acolhido por essa corte. Então, são esses os argumentos que nós gostaríamos de trazer aqui da tribuna, excelências, e nós agradecemos pela atenção. Excelência, vai ficar apenas na preliminar de cerceamento de defesa, então, né? Sim, excelência, eu gostaria de focar apenas nesse aspecto. Pois não. Vou retornar a palavra ao eminente relator. Pois não, senhor presidente. Gostaria de deixar bem claro que o viés que está sendo dado nesse processo não é de punição, doutor Leandro Toledo. Ela não está sendo punida, ela não cometeu nenhum tipo de crime. Então, eu vou fazer a leitura da sinopse do meu voto. Eu fiz um voto bastante extenso e tem uma sinopse, mas eu queria deixar bem claro que o viés que está dando ao caso não é de punição. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, diferentemente do alegado no recurso, não há violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal administrativo. Assim, instaurada para inferir a capacidade civil da senhora Maria Bahia Peixoto Valadão no exercício de suas atribuições na serventia ocorreu dentro do estrito legalidade, com devida observância do contraditório e da ampla defesa. Não houve lesão do direito da recorrente. E não existe nulidade ao fato da perícia ter sido realizada quando a recorrente estava sob efeito de medicamentos e acometida por depressão por perda de seu esposo. Tais fatos não tiveram o condão de obstar a perícia, sobretudo em vista de que foi realizada por peritos médicos que tinham pleno conhecimento de tais circunstâncias e, para a realização de seus trabalhos, levaram em consideração as fragilidades da recorrente. No outro tanto, no procedimento foi garantido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. A recorrente esteve representada por seu procurador, foi intimado dos atos processuais e acompanhou todo o desenrolar do processo. A falta de sua intimação especificamente sobre o laudo da perícia técnica realizada não tem o condão de causar nulidade no procedimento nem gerar cesseamento de defesa, sobretudo em vista de que teve acesso aos atos do processo, ao passo que, inclusive, houve regular intimação do recorrente e seus representantes sobre a decisão que adveio da prova pericial. Ressalta-se que não há indicação legal para a abertura de prazo para manifestação a respeito da perícia realizada. Ademais, desnecessária tal manifestação, ao passo que a perícia foi realizada de forma legal e a apuração da prova teve a finalidade de formar o convencimento para a análise sobre a capacidade civil da recorrente e ainda da decisão que analisou, houve regular intimação da recorrente e seus representantes a respeito. Ademais, a nulidade do processo administrativo por inobservância de formalidade só deverá ser declarado nos termos do princípio do pacto do Unité Sangrif, se a parte interessada demonstrar que essa lhe causará prejuízo e o que não ocorrera. No que alega nulidade insanável ao argumento de que a decisão do excelentíssimo presidente culminou na perda da delegação e assim deveria ter sido seguido o rito adequado do artigo 26, inciso 4 do regimento interno deste tribunal, posto que se trata de mais gravosa sanção entre as previstas na legislação aplicável ao caso. Isso porque, primeiramente, a decisão proferida pelo presidente não tem o viés disciplinar ou punitivo. O ato foi proferido após regular sindicância em que foram realizadas perícias e dela se concluiu, por laudo oficial, a ausência de aptidão da periciada em exercer suas atribuições na serventia ante ao real quadro clínico e de saúde ostentado. Nas perícias, constatou-se a incapacidade civil da senhora Maria Bahia Peixoto Valadão para o desempenho das atribuições inerentes à delegação do serviço extrajudicial.
de modo que coube ao presidente reconhecer a extinção da delegação ante a invalidez. Isso se deu de forma legítima nos termos do artigo 39, inciso 3º, da Lei 8.935, de 1994. Além disso, certa é a competência do presidente do tribunal para o ato. A questão já foi analisada pela Suprema Corte, que reconheceu ser a autoridade judicial a competente para proceder à declaração da vacância, dado a ausência de menção específica em lei. Não pode ser olvidada a diferença entre a causa de extinção pela delegação por invalidez, incerta no artigo 39, inciso 3º da Lei 8.935 de 94, e a extinção da delegação por perda em razão de decisão condenatória por violação de deveres ou obrigações funcionais, como ocorre no artigo 35 da Lei de Notários. E a competência do Conselho da Magistratura, estabelecida no artigo 26, inciso 4 do Regimento Interno, se dá para os casos de reconhecimento da prática de infração, como aplicação de pena de perda de delegação após apuração em devido processo legal, o que não caracteriza no presente caso. Na hipótese, como já ressaltado, a questão não tem o viés punitivo, uma vez que ocorre a perda de delegação pela apuração da invalidez da recorrente para o contínuo de sua atuação no ofício. Esse caso configura causa de extinção de delegação que não pode ser confundida com aplicação de penalidade. O procedimento para averiguação da capacidade da recorrente de desempenho das suas atribuições inerentes à delegação do serviço extrajudicial foi realizado de forma legítima e assim também legitimamente se deu a declaração da extinção da perda de delegação pelo reconhecimento da sua invalidez, cuja decisão é da competência do presidente deste tribunal. Ao contrário do alegado, nenhuma nulidade há de ser reconhecida. Por fim, ressalta-se que a colocação da disponibilidade da serventia é feita automático à declaração de vacância, sobretudo em vista da necessidade da continuidade do serviço público. Além disso, não se pode olvidar a ausência do efeito suspensivo ao recurso interposto. Destarte não merece amparo às pretensões postas neste recurso. Eu concluo no sentido de conhecer do presente recurso, porém estou negando provimento, mantendo a decisão como lançada. É meu voto, senhores, senhor presidente. Pois não, obrigado, Leandro. O primeiro a votar aqui é o desembargador Luiz Cláudio, né? Desembargador Luiz Cláudio, como vota? Não, senhor presidente, desembargador Zacarias. Apenas para trazer as chegas ao meu voto, indagaria do eminente relator qual é a idade da senhora Maria Bahia. Se ele poderia disponibilizar essa informação. Ela completa 91 anos, agora no dia 19 de agosto, porque ela é nascida em 1931. Pois não. Muito agradecido. Me desculpa, desembargador Leandro Crispim, eu estava com a anotação aqui. Foi boa hora e o dado, se está disponibilizado por Vossa Excelência, é uma informação. O julgamento é conjunto. Muito obrigado, desembargador Gerson. Só não para estabelecer preconceito ou dizer de restrição a pessoas idosas. Pelo contrário, o que eu sempre professei e professo, e mesmo porque legalmente já estou incluído por disposição do Estatuto do Idoso naquele a chamada terceira idade e, portanto, não faço nenhuma restrição. Busco neles, nas pessoas que têm idade avançada, sabedoria para que eu me conduza e não para fazer-lhes restrições ou preconceituosos. Mas aqui há uma conjugação de fatores que não podem ser estes fatores desprezados. Primeiro, eu
estou aderindo integralmente à indicação do eminente relator de que a competência para deliberação é do presidente, estabelecido como do universo de apreciação do Conselho Superior da Magistratura por expressa disposição regimental. Está lá previsto com todas as letras, compete ao Conselho julgar os recursos das decisões administrativas do presidente e do corregedor. A competência originária do Conselho é para estabelecer pena em processo administrativo disciplinar que se pronuncia como a mais gravosa, a mais elevada, a de maior gradação. Então, não há que fugir-se do limite de jurisdição administrativa do Conselho e é nele que se estabelece apenas e tão somente o julgamento do recurso e reconhecida a competência plena do presidente do tribunal para extinguir a ação que fora feita na forma que está sendo aqui considerada pelo eminente relator e que eu estou aderindo. A ilustre defesa, numa consideração bastante cadente, bem estruturada, uma consideração que faz, em boa locução vernacular, para ficar apenas na questão formal, dizendo que há um vício decorrente de não se oportunizar a delegatária a oportunidade de manifestação ou de integração na realização da perícia, que concluiu pela sua falta de condição física, psicológica para o exercício da delegação. E a invocação que traz é de disposição do Código de Processo Civil. Então, me parece que seja regramento a ser aplicado aqui, porque nós temos regras próprias do processo administrativo e não houve ofensa a nenhum postulado fundamental, que seria a envergadura a ser invocada como desprestigiada. E não foi. Submeteu-se a delegatária ao exame, que é indispensável, porque é de avaliação técnica, e esse exame se conclui que ela não tem ou não é portadora de condições mentais para o exercício da delegação. Contra fatos, não há argumento. Nós temos uma realidade que é incontestável. Essas delegações, como regra, mesmo estando o titular, o delegatário, no exercício das suas faculdades mentais, ele sempre transfere a gestão da unidade a alguém da sua confiança. Agora, aqui nós temos uma gestão que é decorrente de uma situação que é de impossibilidade mental da delegatária. Eu disse no início da minha fala, e aqui não é de convencimento de ninguém, eu faço o exercício de mim para mim, que é uma conjugação de tempo, de idade, com as condições psíquicas. E reafirmo, nenhum preconceito, nenhuma restrição, nenhum enxovalhamento a quem esteja em idade avançada. Espero que um dia eu chegue até lá. Tenho certeza que não chegarei, mas ficaria glorificado se pudesse alcançar a idade de 90, 91 e 90 e tantos anos. Mas se eu adensar essa circunstância, uma avaliação que é da medicina e que fora feita por peritos, eu tenho uma realidade que é traduzida no documento que é apresentado. E não há impugnação ao fato, há uma tentativa vã de fazer uma doiração da pílula. Dizer, olha, ela foi avaliada naquele momento, se constata a falta de aptidão volitiva para o exercício, mas isso decorreu de uma situação episódica. Estava ela sob efeito de remédios do seu marido. Mas, como disse o eminente relator, e eu já havia acessado a informação, a perícia, quando faz a avaliação, ela é ponderada nesses aspectos. E a conclusão é inafastável da falta de condições de capacidade intelectiva para o exercício da delegação.
E o desafio está posto que me venha com a comprovação, e aqui eu não invento a lógica, não. Me venha com a comprovação de que ela comparece à unidade cartorária e lá ela, diária e da forma que se poderia lhe exigir, presta o serviço da delegação. Esta conclusão não é um exercício isolado que faça um escaninho segregado, a não ser que me conteste. É uma realidade. Nós sabemos que ela não tem mais condições de exercer a delegação. Isso se empresta um ofício que é exercido por terceiros, parentes, pessoas da confiança e que estão à frente da unidade. Mas o que importa aqui considerar é que a delegatária, pela ocorrência de uma idade avançada, sem restrição a isso, não tem, por avaliação pericial, condições de estar à frente da unidade ou de exercer a parcela de soberania do Estado que é constante da delegação. Portanto, senhores integrantes do colegiado, sem mais achegas ao voto do eminente relator, o acompanho e me entrego a solução que Sua Excelência dita nesta oportunidade. E assim que voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Luiz Cláudio. Muito obrigado. O próximo a votar é a desembargadora Maria das Graças Carneiro Reck. Eu ouvi atentamente o voto do relator e com os esclarecimentos aí do desembargador Luiz Cláudio, realmente aí a condição dela é de invalidez, provada através de um laudo pericial, né, feito pela junta médica. Então, eu entendo que realmente, e essa competência sendo do presidente, né, eu voto com o relator, voto muito bem estruturado, muito bem fundamentado, é o mesmo voto. Pois não. Desembargador Gerson Santana. Senhor presidente, está provado, bem provado, neste procedimento administrativo, de que ela não está mais apta a exercer a gestão serventia. Mera incapacidade passageira é uma situação, mas é uma incapacidade total. Então, outra pessoa está exercendo a delegação da serventia, enquanto essa responsabilidade é exclusivamente dela. E está provado que ela não tem mais capacidade de gerir a serventia, por não ter mais essa capacidade civil, como bem disse o ilustre relator, também o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, a desembargadora Maria das Graças Carneiro Reck. E, sem sombra de qualquer dúvida, senhor presidente, eu me curvo ao bem lançado voto para acompanhar o desembargador Leandro Crispim. Obrigado, desembargador Gerson. O desembargador Nicomedes participou dessa apuração. Está à vontade para participar, desembargador? Está sem som. Seu microfone, não sei se é o microfone ou é a transmissão, mas eu não estou ouvindo, nós não estamos ouvindo o som. O corregedor está impedido, senhor presidente. Eu só queria que ele confirmasse. Ele está sem som, presidente. Desembargador Nicomedes, não sei se você está nos ouvindo, mas eu só queria confirmar se Vossa Excelência está impedido. Está sem transmissão. Está sem transmissão. Mas eu me recordo, senhor presidente, que na sessão passada nós iríamos iniciar o julgamento deste processo e o desembargador Nicomedes se declarou por impedido. Impedido, né? Então, vamos... Ok. Vamos... o próximo a votar é o desembargador Wilson Fayad. Com palavras. Pois não, senhor presidente. Eu acompanho o ilustre relator pelo bem lançado voto
a começar pela atribuição que é realmente do presidente. O procedimento não possui viés sancionatório direto, né? E, pelo que eu pude ver, a recorrente acompanhou todo o procedimento administrativo, além de que comprovada e inconteste a falta de condições para o exercício. Assim, acompanho o ilustre relator, senhor presidente. Pois não, muito obrigado. Desembargador Fernando Mesquita. Oi, senhor presidente. Estão me ouvindo agora, senhor presidente? Ah, sim, ouvindo e vendo. Eu tive problema como desembargador Nicomedes. Eu não sei por que razão, porque eu, como contador, trabalhei normalmente durante as férias e hoje fui ligar. Precisei da ajuda, e eu agradeço a Sabrina. Sabrina, boa tarde. Precisei da ajuda da informática para poder entrar, porque não estava dando certo realmente, era algum problema no sistema. Mas, senhor presidente, eu queria, primeiramente, só cumprimentá-los, dizer da minha satisfação de estar de volta e desejar um bom... Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, senhor presidente. Mas, se o senhor me permite, eu assisti a sustentação quase toda, porque eu não estava vendo, estava sendo ouvido, mas eu conseguia ouvir. Mas uma parte apenas o começo é que eu não captei alguns minutos, apenas poucos minutos, por conta da necessidade que eu tive de desligar o sistema e voltar, para poder funcionar. Mas, se Vossa Excelência entender por bem, e eu talvez fico mais a cavalheiro, se o senhor me dispensar dessa votação, embora eu tenha compreendido a questão com tranquilidade, não tenha nenhuma dúvida, até porque... Essa decisão é de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência entender que tem condição de votar, apenas para evitar qualquer tipo de arguição posteriormente, senhor presidente, eu me abstenho de votar, então. Apenas por isso. Ok. Então, o desembargador Fábio Cristóvão. Presidente, antes eu gostaria de cumprimentar o doutor Leandro pela excelente sustentação, que eu queria até pedir vista, assim, porque ele já me deixou em dúvida depois que ele sustentou. Mas, diante do voto do desembargador Crispim e também pelas manifestações dos colegas, eu acompanho o relator, presidente, mesmo voto. Põe o relator. O próximo a votar sou eu. Eu também, se eu fosse acrescentar alguma coisa, iria chover no molhado. Então, diante do voto proferido pelo desembargador Leandro, complementado pelo voto do desembargador Luiz Cláudio e dos demais, eu estou convencido de que realmente o correto é o desprovimento e, em razão disso, eu estou acompanhando também o relator. E, então, publico o resultado. A unanimidade, né? O recurso foi desprovido, com a abstenção do voto do desembargador Fernando de Castro Mesquita, que chegou um pouco depois do início da votação e então pediu para não proferir o seu voto. O impedimento do desembargador Nicomedes, que participou aí do processo administrativo. Anotado, tudo anotado, vamos seguir em frente, né? Excelência, obrigado, uma ótima tarde a todos, que Deus abençoe, e obrigado também pelas palavras gentis do desembargador Fábio Faria. Até mais, tchau, tchau. Obrigado, doutor Bento. Até logo. Vamos ver qual é o próximo agora. O próximo... Aí vamos voltar para o primeiro da pauta iniciada, é o recurso administrativo... Parece que alguém chamou? Não, né? Recurso administrativo número final 22325, recorrente Maria Elias de Melo, advogado João Rodrigues da Cunha e mais outros aqui, relator desembargador Wilson Safatri Fayad. Aqui foi suspenso o julgamento com vista ao relator após o voto divergente do desembargador Nicomedes Domingos Borges, que acolheu uma arguição de prescrição. Aguardam aqui o desembargador Fernando Castro Mesquita, Luiz Cláudio Veiga Braga, Carlos Alberto França, que está
Ausente, Gerson Santana Sintra. Ausentes no início, eu, Zacarias, Leandro Crispim e Maria das Graças Carneiro Reck. Volto a palavra, então, ao relator. Pois não, senhor presidente. Após sustentação oral, fiquei com vista, entendi pelo desprovimento. Houve voto vista aqui do desembargador Nicomedes e entendeu ter havido ou ter ocorrido a prescrição. Pedi vista novamente, até para reanálise. Sei que a questão trouxe polêmicas, inclusive quando a atribuição para julgamento era do órgão especial. E cheguei à seguinte conclusão. Farei não a leitura do voto, mas simplesmente um resumo, breve, para não cansá-los. A parte recorrente alegou em sede de sustentação oral, em 20/6/22, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, após o marco interruptivo do prazo prescricional, que teria ocorrido em 4/10/2018. Após a interrupção do triênio prescricional, ocorrida em razão da instauração do PAD em 4/10/2018, sobreveio a decisão recorrida, lembrando que ela foi unida com repreensão, da lavra do diretor do Foro da Combate ao Presídio de Goiânia, isso datado de 3 de junho de 2020. Percebe-se, portanto, que não teria transcorrido o prazo de 3 anos. Deixa eu interromper um pouquinho, desembargador Fayad. Esse caso eu não participo também. Tem quórum, eu não entendo muito bem, porque o desembargador Carlos está ausente, aí ficaram 5. Aí é quórum suficiente? Só para tirar essa dúvida. Tem o desembargador Fernando, Luiz Cláudio, Carlos. O França não está presente, né? Vai ter só 4 votos. Gerson Santana. Não, tem 5 com o Nicomedes, né? É isso? 5 é suficiente? Essa é a minha dúvida. Tá. Deixa eu verificar o que consta aqui do regimento interno. Acho que é o artigo 123, né? 278, aliás. Relativamente ao quórum... Maioria, senhor presidente. Nós temos maioria. Nós temos 5 maioria, né? Relativamente... Mais cedo eu cheguei a conversar com o presidente também, desembargador Zacarias. Sim. E tem quórum para julgar esse processo. A maioria. Não. Já tem 2 votos proferidos, né? O desembargador Fayad já tinha votado, o desembargador... Nós temos 5 votantes. Tem 5 votos. 5 votantes. Tem. Regra maioria. Maioria absoluta, o número de inteiro igual, mas maioria simples, né? Maioria simples. É o número inteiro igual ou imediatamente superior à metade dos integrantes do órgão para efeito de quórum ou dos membros presentes na sessão quanto ao resultado da votação. Então, tem quórum, sim. Né? Posso prosseguir, presidente? Pode. Então, percebe-se que não transcorreu o período de 3 anos, desde a data da instauração do procedimento até a decisão sancionatória. Mas, vejam, em reanálise ao caso, entendi por bem refluir do meu posicionamento. Por quê? Em se tratando de transgressão disciplinar punida com pena de repreensão, tem-se por aplicável o prazo prescricional de 3 anos, conforme artigo 322.2 da Lei Estadual 10.460 de 88. Então, vigente. Lembro que a referida lei foi recentemente revogada pela Lei Estadual 20.756 de 2020, cujo transcurso teve início da data em que a administração tomou conhecimento do fato, porque, no caso, deu-se 29/11/16, data da protocolização da reclamação, então promovida quanto à hora recorrida. Ocorre que, com a instauração do procedimento administrativo disciplinar, por força da portaria 5 de 4/10/18, deu-se a interrupção do dito interregno. Como é disso, aspas, o prazo prescricional de 3 anos, previsto no artigo 3222 da Lei 10.460,
para as infrações cujas penas previstas são repreensão, multa ou suspensão, começa a fluir a data em que a administração judiciária toma conhecimento do ato infrator, sendo que a instauração do procedimento administrativo constitui marco interruptivo do lapso temporal prescritivo. Reticências, aspas. É um julgado do desembargador Norival. Portanto, com a instauração do processo disciplinar, fica interrompida a fluência do prazo prescricional, que reinicia sua contagem por inteiro, desde o ato interruptivo, seguindo aqui o 322, parágrafo 7º, 1 da Lei 10.460, salvo, aí vem a questão, se a interrupção se der após o transcurso da primeira metade do lapso temporal, hipótese em que deverá retomar a contagem reduzida pela metade. Foi o que aconteceu. Se somarmos o conhecimento do fato, aqui aplicando aí por empréstimo a teoria da racionata, né? Do conhecimento do fato, houve depois o recebimento e, por fim, a decisão que aplicou a repreensão. Entre o início e o fim não daria 3 anos, porque houve interrupção. Mas aplica-se aqui a contagem pela metade. Então, lembrando, salvo se a interrupção se der após o transcurso da primeira metade do lapso temporal, hipótese que ocorre no presente caso. Lembro que apenas de 3 anos, e explico. No caso em apreço, como da data do protocolo da reclamação, que foi 29/11/2016, até a data da portaria que instaurou o procedimento administrativo disciplinar, transcorreram mais da metade do triênio prescricional, mais de 1 ano e meio, entre 29/11/16 a 4/10/18. Então, deve-se aplicar a regra de retomada do prazo prescricional pela metade, a partir de março interruptivo. Que desde a data da portaria 5/4/10/2018 até a data da decisão proferida pelo diretor do foro, que se deu em 3/6/2020, transcorreram mais de 1 ano e 8 meses, o que evidencia, portanto, a prescrição. Então, nós, aplicando pela metade o prazo, que é a hipótese, já que a primeira parte transcorreu em tempo superior à metade, teríamos o quê? Teríamos mais de 1 ano e meio para cada um dos períodos. Conhecimento do fato, ato interruptivo que é o PAD, até a decisão sancionatória, há mais de 3 anos. Então, assim, melhor analisando, lembro que a questão foi levantada esponte sui, sem ter sido arguída no recurso administrativo, mas quando dos debates orais. Mas a questão é de ordem pública, então pode ser conhecida a qualquer tempo. Ante o exposto, com fundamento no 322, inciso 2, parágrafo 3º da Lei Estadual 10.460, vigente à época dos fatos, declara a prescrição do caso. No caso em tela, recurso administrativo prejudicado. A aprovação está de ofício declarando a prescrição e considerando prejudicado o recurso administrativo. Eu estou na mesma linha, talvez com algum viés de fundamentação não coincidente, mas na mesma linha do desembargador Nicomedes. Pois não. Doutor desembargador Fernando Castro Mesquita. Mesmo voto, bem explicada a situação pelo ilustre relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Cláudio. Senhor presidente, nada obstante o voto do eminente relator, eu vou ficar com vista e digo a razão. Nós temos tido debates acendrados aqui a respeito de pressão. Há pouco mesmo, no processo da minha relatoria, a solução foi adotada por diferença mínima de votos, com 2 divergências bem encorpadas do desembargador Nicomedes e do desembargador Crispim. E ficou assentado pelo colegiado regra de prescrição. Novidade agora vem no voto do eminente relator, numa nova contagem, numa aplicação de regra de prescrição administrativa retroativa, com contagem de retomada de metade. E eu tenho cá as minhas cerradas restrições e, se não restrições, dúvidas. Portanto, eu vou me permitir, com as vendas devidas, para ficar com vista.
O desembargador Gerson, Vossa Excelência aguarda ou já quer proferir o voto? Não, senhor presidente, essa situação ela é bastante controvertida. Eu disse isso na sessão anterior. Tanto que essa questão, além de ter sido iniciada aqui no Conselho da Magistratura, ela também foi para o órgão especial em voto da palavra de Vossa Excelência. Não é? Eu havia, inclusive, refluído meu posicionamento para acompanhar a Vossa Excelência no órgão especial, porque entendi, tal qual Vossa Excelência, a não ocorrência da prescrição. Não é? Então, eu vou aguardar, senhor presidente, o voto do desembargador Luiz Cláudio. Ok. O desembargador Gerson aguarda. Aqui eu estava ausente. O desembargador Leandro Crispim também estava ausente. E desembargadora Maria das Graças Reck. Né? Então se eu fosse votar, eu acompanho o relator, viu, senhor presidente? Como? Se eu for votar, eu estou adotando a mesma solução do relator. Eu defendi isso no outro voto aí, que o desembargador Luiz Cláudio era o relator. Na verdade, senhor presidente, eu penso que, regimentalmente, Vossa Excelência, desembargador Leandro Crispim, desembargadora Maria da Carneiro Reck, estariam aptos a votar, sim, porque, veja bem, é questão de ordem pública, não é? Então, se colocou como questão... Aliás, se colocou, não é questão de ordem pública a extinção, não é, de qualquer punibilidade pela prescrição. Então, eu vejo que todos estariam aptos a votar, até porque, em razão do reconhecimento de questão de ordem pública. Mas a critério dos demais desembargador Gerson, desembargador presidente, apenas para fazer um esclarecimento que me parece primordial e um dado que pode servir de adjutório aos demais. Porque a prescrição que estava em debate, que houve a divergência na sessão que me referi, no julgamento que trouxe, ela tem uma nota dissonante do lá a regra, e a regra que está sendo invocada aqui, houve um desfazimento da portaria, a portaria foi anulada. Aí a previsão que se tinha lá, diz que se anulado o ato, a contagem se dá prescricionalmente pela regra que sobra de tempo. Aqui não, aqui é uma prescrição retroativa. Eu estou pegando um apenamento que foi imposto, censura, advertência, coisa dessa natureza, um apenamento menor, dizendo, olha, o prazo é prescricional, o prazo é de 3 anos, que é o limite para prescrição nessas hipóteses. E conto metade ou um tempo lá atrás, antes de instaurar, e implemento o restante do tempo depois de instaurar. Então, tem uma pequena e fundamental divergência. É só para esclarecer. E é por isso que eu quero fazer essa verificação. Pois não. Bom, então vamos resumir essa questão aqui. O julgamento está suspenso novamente, né? Em razão do pedido de vista do desembargador Luiz Cláudio, após o voto do eminente relator, que, de ofício, considerava prescrita a punição. Não é isso? Acompanhou o relator nessa oportunidade. Não, ninguém... o desembargador Fernando, né, desembargador Fernando? O desembargador Nicomedes também. O desembargador Nicomedes também. E o desembargador Nicomedes. Aguardam o desembargador Gerson e os demais que não participaram, mas que, se evidentemente se considerarem aptos a votar, poderão proferir o seu voto oportunamente. No caso, eu, Leandro Crispim Maria das Graças Reck. Anotou isso, Sabrina? Anotei, presidente. O desembargador Leandro acompanhou o relator, então, nessa oportunidade? Vou aguardar. O senhor vai aguardar? Tudo bem. Obrigada. Pois não. Então, julgamento suspenso, né?
prosseguindo, nós temos aqui o número 1 da pauta do dia, recurso administrativo final 265-223, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, recorrente. Doutor Rafael Lara Martins, advogado, recorrido, Corregedoria Geral da Justiça, desembargador Luiz Cláudio. Com a palavra, desembargador. Não, senhor presidente, senhores integrantes do colegiado. Aqui, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, se insurge contra o provimento 58 de 2021, dizendo que ele excede a competência do órgão censor para editar ato, trazendo exigências e forma para a concessão da assistência judiciária. Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, que a Corregedoria, além do seu universo de atribuição, que não pode nem lhe compete editar atos desse jaez. E, por isso, o que editado pelo excelentíssimo corregedor está contaminado de ilegalidade, buscando assim o provimento do recurso e o desfazimento deste ato. A questão aqui é de se identificar se há ou não extravasamento da atribuição da corregedoria. O ato está concebido em termos de ordenar aos magistrados que observem as exigências e as formas para a concessão da assistência judiciária naquelas hipóteses em que há pedido nesse sentido. E faz uma espécie de decálogo do que seria um comportamento para o juiz observar e cumprir. Busquei, não é muito da minha seara, aliás, a minha seara é a desinteligência profunda. Eu busquei qual é o melhor entendimento a respeito da matéria. Encontrei aqui vários precedentes do Conselho Nacional de Justiça a respeito do tema. Eu me dei o trabalho de colecionar 2 apenas. Diz, temos assim, sonante. Trata-se de procedimento de controle administrativo interposto por fulano de tal contra provimento à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que fixou critérios para a concessão de isenção de custas aos beneficiários da justiça gratuita. Em uma primeira análise, até pode parecer que o provimento mato-grossense apenas explicite diligências que, em verdade, estão na lei. No entanto, ao explicitá-las, ou seja, ao exigir que o juiz adote uma postura positiva, o provimento indiretamente impõe um ônus à parte que requer o benefício da assistência judiciária gratuita. O provimento exige ainda que os oficiais de justiça, notadamente com sinais exteriores que evidenciem condições econômicas de pagamento das custas, relatem o ocorrido ao juiz da causa. As determinações constantes do provimento parecem olvidar dos estudos de Becker e da criminologia crítica, com efeito. A possibilidade de realizar julgamentos morais, tal qual se outorga, aqui se outorgou ao oficial de justiça. É bem verdade que o provimento local não tem essa exigência, mas traz exigências parecidas, que o juiz identifique se ele tem condições econômicas, através da fixação de percentual de renda, e vai disciplinando. Informações públicas do seu perfil de consumo de serviços públicos, água, luz, de comprovação de renda mensal média do brasileiro, divulgada pelo IBGE, enfim, são série de dados a ser vasculhado pelo magistrado e que estaria saindo da bitola da corregedoria. O Conselho, em outro
julgamento diz o seguinte: os pressupostos para a concessão do benefício já se encontram suficientemente disciplinados pelo Código Civil, de modo que a satisfação ou não desses requisitos deve ser examinada caso a caso a traduzir matéria de cunho tipicamente jurisdicional, sobre o livre convencimento do magistrado, de modo que eventual indesignação constitui questão a ser dirimida pelos meios processuais adequados, não comportando sua discussão na via administrativa. De outro lado, a fixação de critérios não estabelecida em leis como forma de vincular a decisão do magistrado da causa é matéria alheia à competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça e não se insere dentro do poder regulamentar tal. Recurso administrativo em pedido de providência conhecido, uma vez tempestivo, mas no método nega-se provimento. Então, está dito, em outras palavras, que aqui traduzo e seria desnecessário, que a Corregedoria não tem atribuição para fixar exigências, critério, adotar do juiz uma postura positiva diante de determinados dados que a Corregedoria indica. Por essa razão, estou dando provimento ao recurso para desvalidar o ato. E assim que voto, senhor presidente. O relator está dando provimento ao recurso da OAB, né? Desembargadora Maria das Graças Carneiro. É uma matéria nova, né, que a gente não enfrentou ainda. Essa questão de assistência judiciária está virando uma coisa que realmente a gente tem que pôr um freio, né, porque muita gente que tem capacidade econômica, financeira, pede assistência, enquanto isso, os que necessitam mesmo, às vezes, nem pedem. Mas eu achei que o voto do desembargador Luiz Cláudio, ele foi, assim, acertado, porque se já existe, né, a lei da assistência judiciária, ela estabelece que quando a pessoa pede, se a gente verificar que não tem elementos suficientes, a gente pode pedir a complementação, inclusive com vários documentos. Eu acho que realmente, para a Corregedoria fixar esses critérios, eu também tenho minha dúvida. Por enquanto, eu vou votar com o desembargador Luiz Cláudio. Pois não. Desembargador Gerson. Na verdade, normativos de outros estados da Federação Brasileira, senhor presidente, foram revistos, sim, pelo Conselho Nacional de Justiça e invalidados. E está com razão o ilustre relator, porque essa questão da assistência judiciária ela já vem normatizada, não é, pela codificação instrumental civil. Então, eu acompanho inteiramente o ilustre relator. Pois não. Desembargador Wilson Fayad. Eu também acompanho. A questão tem muito mais o viés jurisdicional do que administrativo. Sim, exatamente. Desembargador Fernando Mesquita. Também acompanho, senhor presidente. Desembargador Fábio. Também acompanho, presidente. Eu também, nesse caso, eu acompanho, porque realmente essa matéria já está regulamentada pelo próprio Código de Processo Civil, né? E tem esse entendimento ainda por cima, tem um entendimento aí do Conselho Nacional de Justiça que considera que esses critérios devem ficar realmente sob a batuta do julgador. Então, eu também acompanho. E, desembargador Leandro. Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Então, proclamo o resultado. Recurso administrativo conhecido e provido à unanimidade nos termos do voto do relator. O próximo agora é o recurso administrativo final 297468. Não, esse já foi julgado, esse né? é aquele da sustentação oral. Já foi. Então, esse
esse foi o último, né? Esse já foi julgado 2 vezes, desembargador. 2 vezes. Quer mais uma, né? Julgado. Alguém bem quer julgado. mais algo Foi para bem julgado, decidir? Em mesa não tem, né? Então, senhores, em sendo assim, eu declaro encerrada a sessão, porque esse foi o último recurso a ser julgado. Senhor presidente.